De fato, a mensagem da morte de Cristo é loucura para os que estão se perdendo. Mas para nós, que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. 1 Coríntios 1, 18. Bom dia, pessoal, graças à paz de Cristo. Nós vamos fazer a reflexão nesta manhã sobre a lição 12, tá, dessa revistinha aí do Evangelho de João, em que analisa o capítulo 13, tá, do Evangelho, que trata do amor divino versus a traição humana. Tá? O capítulo 13 está estruturado de forma que, do verso 1 ao verso 20, nós temos a narrativa ali do lava-pés, tá? Do 21 ao 30 nós temos a traição, e do 31 ao 38 o anúncio da partida de Jesus. Então nós vamos tentar analisar cada um deles separadamente, tá? Apontando os pontos aí necessários a devido esclarecimento, né? Dos tópicos. Vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa analisar é que a gente, às vezes, fazendo uma leitura corrida, não percebe que esse episódio não se trata de uma ceia pascal. Aquela ceia que a gente toma os domingos, pão, o vinho, né, simbolizando o corpo e o sangue de Cristo. Não se trata de uma ceia pascal, tá ok? Essa ceia é uma ceia jantar, tá? Aquela refeição que se faz no período noturno, tá ok? Na própria versão que a Igreja da Ponte Preta adota, né, da Bíblia, nós percebemos que o autor ali escreve jantar. Tem até um asterisco, no rodapé você vai encontrar o termo ceia, mas ele já coloca ali até o jantar, justamente para não induzir o leitor a entender que isso se trata de uma santa ceia. O argumento aí gramatical para isso, a gente encontra ali no verso 2, em que o termo grego depinou, gnominou, prevê essa ausência do artigo definido, tá? Determinando que a ceia fosse uma ceia pascual. Então não há presença desse artigo ali. Por não haver a presença desse artigo, entende-se que a ceia ali descrita, tá, é uma ceia jantar. Eu vou tentar apresentar aqui para vocês o original. Bem, aí está o original, tá? Você tem aqui o que. O que é um artigo, tá? Uma conjunção, na verdade, ele apresenta a função de adição, tá? E aí você tem o depinou e gnominou, tá? Depinou ceia, gnominou durante, tá? Durante a realização da ceia. Então não se vê a presença aqui de um artigo definido para determinar a ceia como uma ceia pascual, tá? Então o argumento gramatical aí para se entender esse termo como uma ceia, jantar comum, é esse, tá ok? Esse aplicativo até já coloquei aqui, é um aplicativo bem bacana, tá? Para quem quiser estudar a Bíblia aí, é o Bible Study. Você consegue navegar aqui tanto do original, aqui você consegue pegar você consegue mudar aqui para o português, e se você quiser saber o idioma também no original, para você saber o significado, é só você clicar lá em cima dele, tá vendo? Durante, ó, ele abre o original em grego, tá? Aqui está o grego gnomenai, e aqui ele já faz a transliteração, tá? E aqui ele apresenta para você o significado, tá bom? Ocorrer, ser feito, realizar, tá? E aqui no da ceia também, que ele utiliza aí ceia, nós vamos ver aqui a situação de ceia, tá? E lá embaixo você vê também o significado de comida tomada à noite, né? Refeição normal, um jantar, tá ok? Bem, voltando aqui, existem também outros argumentos, tá? A própria análise aqui, se fizer uma análise, um paralelo entre o episódio da Santa Ceia
presente em Mateus, Marcos e Lucas, nós vemos que esses três evangelhos, aí, os evangelhos os sinóticos, né, os livros Mateus, Marcos e Lucas, a gente percebe, tá, na narrativa a presença da figura do pão e do vinho, tá? Em todos os três você vai perceber isso, Jesus partindo o pão e bebendo vinho, tá, dizendo que é simbolismo do corpo e do sangue. E você também vê uma afirmação que ele faz, que ele não beberia mais do fruto da videira enquanto não tomasse o vinho novo. Isso está presente nos sinóticos e não há a presença dele no Evangelho de João. Então, é um outro argumento utilizado, tá, para determinar que não se trata de uma Santa Ceia. Tá? Então, essa narrativa se trata realmente de algo que ocorreu, uma cerimônia que ocorreu num jantar comum, ok? Aqui, essa narrativa que começa ali da retirada das vestes que Jesus faz, né? Se acompanhar lá, você vê que ele retira a túnica dele e para fazer o serviço do lava-pés, e depois ele volta e coloca ele, se recompõe. Bem, isso também tem um significado, tá? Os estudiosos aí do Evangelho de João, os teólogos, eles entendem e divulgam realmente que realmente o Evangelho de João ele é carregado de significado, tá, ok? Isso tem um significado, eu vou apresentar um pouco à frente o que eles apresentam, tá, em relação a isso, mas eu já dizer aqui de antemão que não se trata de um simples ato de humildade, né, de ir lá e apenas servir, tá? Ele tem um significado maior que aponta inclusive para a morte de Cristo ali. Bem, uma primeira análise que a gente tem que fazer desse episódio aí é justamente fazer esse paralelo aí do serviço, que ele diz que o servo não é maior do que aquele que enviou, né? O mensageiro não é maior do que aquele que o enviou, e o servo não é maior do que o seu senhor. Isso a gente vê também lá em Lucas 22, 26 e 27, que ele ensina, ele traz esse ensinamento que antes o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve, né? Ele aqui ele já ensina isso aos seus discípulos, essa atitude de serviço, tá? E no verso 27 ele é até bem mais enfático quando ele coloca que qual é o maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós sou como aquele que serve. Ou seja, Jesus está na mesa, né? Está à mesa, mas a postura dele e a atitude dele é de servir, tá? Tem até um livro muito famoso aí do James Hunter, O Monge Executivo, que ele fala justamente sobre liderança, né? Liderança servidora de Cristo, bem em cima desses episódios aí que ele escreve. Foi muito feliz naquele livro, muito bom. Então ele realmente apresenta essa questão de serviço. Só que isso aí realmente aponta para o seguinte: Jesus ali está na situação de Senhor, né? Daquele que envia. Tanto que os discípulos de Jesus são futuramente apóstolos, né? E apóstolos significa isso, enviados, né? Então, de forma indireta, né, Jesus está deixando bem claro aqui para eles que eles vão ser enviados, ou seja, que eles não são maior do que Cristo, e que se Cristo sendo maior do que eles fez, eles também deveriam seguir o exemplo, tá? Então vê que essa mensagem ela é carregada de significado ali para eles, que num primeiro momento talvez eles não entendam isso, mas no momento futuro, no momento que eles estão indo para o campo, estão pregando o Evangelho, eles têm isso em suas memórias, né? De que Cristo deu esse exemplo de serviço e que é necessário eles realmente executarem o amor,
Esse gesto, e aí o gesto que eu me refiro não do lava-pés, mas o gesto do amor de Cristo naquela atitude, ele cria essa identidade, né? Porque, dos discípulos, porque ele diz que nisto serão conhecidos. Então, quem olhar para os discípulos vão conhecer, quem olhar para o cristão vai conhecer o cristão pela atitude de amor, né? Então, isso fica bem marcado, você vê que isso é para a vida toda, não é um gesto daquele presente, né? A gente hoje poderia falar do passado, não é? Inclusive o verbo ali aplicado, ele não está num tempo passado, ele sugere no grego ali uma ação sem fim, tá? Então realmente tem uma mensagem aí para toda a vida cristã, né? Essa foto aí, alguns podem estar olhando assim, falam assim, mas Eduardo botou Jesus ali sem blusa. Foi proposital essa foto, tá? Não se escandalizem, que realmente eu vou explicar que também tem um significado essa postura aí de Jesus, tá? Da vestimenta que ele retira, tá ok? Vamos lá. O manto é a veste principal que caracteriza socialmente o status do sujeito, né? Porém, imatia é plural, que é a vestimenta, tá, gente? É plural. Então, isso indica que Jesus tirou não só o manto que estava sobre ele, mas as roupas de cima, trajando-se como um verdadeiro escravo ao retirar as suas vestes e seguir cingindo-se. As vestes de cima são as que agasalham e protegem, garante ao sujeito trânsito e dignidade social que lhe corresponde. Ao que parece, quando levamos a sério o plural, pode ter deposto inclusive a túnica, a roupa de baixo, usando apenas uma tanga. Está previsto no livro de Hendrickson, tá? Na página 606, que eu trouxe aqui para vocês, que ele dá uma explicação, tá? Justamente desse plural, tá? Faz alguns comparativos com outros textos ali de João, em que ele realmente chega à conclusão que Jesus ali estaria usando apenas uma tanga nesse momento do lava-pés. Isso também tem um significado, tá? Quando alguns estudiosos ali entendem que ele está ali apontando para o evento da cruz, em que o manto ali seria a glória de Cristo, que ele estava abrindo mão daquilo ali para morrer, né? E ali Jesus estaria usando justamente uma vestimenta que seria a vestimenta que os soldados fariam ele usar, retirando a roupa dele ali no momento que ele estaria indo para a cruz. Então, eles entendem que aqui ele está apontando justamente para essa situação, tá? Mas o principal aí que eu acho o argumento e o mais forte seria o contexto histórico da época, tá? Que realmente a gente não pode fugir disso, que é uma interpretação histórico-crítica literal, né? Então a gente precisa se ater ali à literalidade do texto. E para a gente entender isso, a gente precisa entender o contexto histórico-cultural da época. Bem, o Império Romano ali, estima-se aí que teve cerca de 2 milhões de escravos, tá? Em torno de 1/3 da população de Roma era escrava. Então, se nós formos analisar a data que foi escrito o Evangelho de João, que não foi antes do ano 90, né? Ele foi, existem divergências, mas enfim, antes de 90 ele não teria sido escrito. Ali você tem um episódio de que o templo, né? O templo já havia sido destruído no ano 70,
tá? A perseguição aos judeus já era muito grande, já havia ocorrido a diáspora em boa parte deles, né, fugindo dessa perseguição toda. E o escravismo, né, daquela época era bem latente. Então a gente precisa, é um assunto que o pessoal não gosta muito de comentar, mas a igreja esteve também envolvida fortemente nessas questões, né? Era uma prática que a gente vê exemplo bíblico, José mesmo foi vendido como escravo. Então o envolvimento que eu me refiro da igreja é que ela esteve presente, né? Não que ela ficou escravizando ninguém, mas eu digo que era um assunto que a igreja participou, né? Muitos membros tinham seus escravos, muitos sacerdotes tinham escravos. Então era um acontecimento bem latente da época, muito forte, e que quando agora você pega toda essa situação histórica e analisa que era muito presente, muito forte isso no Império, a política da época, sociocultural, econômica, enfim, você tinha muito essa questão do escravo presente, né? Então, quando você percebe e analisa que o Evangelho de João foi escrito aí lá depois do ano 90, e você faz um link com essa situação agora que João menciona ali de Jesus tirando o manto e assumindo essa função de escravo, isso passa uma mensagem muito forte para o cristianismo da época, né? De que assim, ele não pode olhar um escravo como um escravo, né? Então, assim, é uma mensagem muito forte que Jesus passa nessa atitude, a de que realmente o amor tem que ser recíproco, o amor tem que ser a toda e qualquer pessoa, a prática dele é fundamental. Então, essa mensagem é uma mensagem muito detalhada, né? Uma narrativa bem detalhada que João faz, e entende-se que é bem proposital, tá? Para que a gente entenda que a acepção de pessoas acepção que eu me refiro ao ato de acolher, né? O acolhimento da pessoa, ela não deve ser direcionado, né, a pessoas que têm determinado status, mas ela deve ser feita num contexto geral, independente da pessoa, independente da sua posição social, econômica, status, enfim. Isso deve ser feito a todo e qualquer cidadão, a toda e qualquer pessoa, tá? Então é uma mensagem bem forte que passa justamente a necessidade desse amor incondicional, né? E a gente tem que analisar também essa outra questão do conhecimento com o fazer, né? Que Jesus ele cria uma relação entre amor e prática. Não basta você amar, não basta você conhecer a palavra, é necessário a execução desses atos, é necessário a prática disso. Então, e a gente percebe isso com os termos utilizados, né? Eu destaquei alguns aqui no verso 14, no verso 15 e verso 17, em que você vê, se eu lavei, ou seja, Jesus executando o amor, né? Vós também deveis lavar. Então, assim, ação, né? Experimentação. Pois eu vos dei o exemplo, ou seja, ele fez, para que nós também façamos. Então, e no verso 17 ele encerra isso de maneira bem sucinta, dizendo que são felizes aqueles que conseguirem praticar, né? Então, essa mensagem realmente ela é tão profunda que ela é carregada de significado e ao mesmo tempo ela determina a prática, determina a execução. Ela realmente exige de nós essa observação, né? Esse cuidado de realmente não guardar o conhecimento,
né, mas tornar ele prático, trazer a ação, né, o amor. Já numa segunda parte, aí, já que pega a parte da traição, eu destaquei uma parte ali no verso 21 que diz que Jesus perturbou-se em espírito. Acontece conosco, né? Isso você vê que é um acontecimento que nós temos durante a vida, em que muitas coisas perturbam o nosso espírito. A gente, às vezes, coisas que nos trazem desassossego, né? Tira um pouco, às vezes, nossa concentração, nosso norte. E aqui ele dá outro exemplo para nós, né? A Bíblia diz que ele perturbou-se em espírito. Durante a narrativa, Jesus diz que conhece aqueles que ele escolheu. Então, sim, a escolha de Judas não foi uma escolha equivocada, não foi um erro de escolha, foi uma escolha consciente, né? Veja que Jesus ele teve que tolerar Judas ali, sabendo que a Bíblia própria narra que ele sabia que ele justamente roubava, né? Em alguns episódios trata isso de forma bem clara. Então, assim, nada escapa ao conhecimento de Cristo, mas mesmo assim ele passou por tudo aquilo ali. Isso realmente nos passa uma mensagem que na nossa vida algumas coisas são necessárias ocorrer, vai perturbar o espírito, vai tirar um pouco da nossa paz, mas é necessário, né? Porque Deus foi glorificado nisso. Então, havia necessidade daquele acontecimento, havia necessidade da cruz, do Filho ser morto, para que o nome dele fosse glorificado, para que nós tivéssemos direito à salvação. Então, no nosso dia a dia, a gente não pode esperar que seja diferente, né? Um mar de rosas. A gente tem que entender que quando isso nos alcançar, como tem nos alcançado aí essa doença aí que tem tirado a paz de muita gente, econômica, financeiramente, na saúde, tem ceifado vidas, tudo ocorre por permissão de Deus e para a glória dele, né? Então nós temos que fazer o que Cristo orou, né? O que Cristo fez, né? Ao término de tudo isso ele foi orar, né? Então é necessário nós estarmos em oração e pedirmos direção a Deus para que possamos suportar e que o nome dele seja glorificado, né? Que a vontade dele aconteça nas nossas vidas. E para isso é necessário nós adotarmos a postura cristã, né? Permanecer firmes na fé. Na terceira e última aí, parte da estrutura do capítulo 13, nós vemos aí o anúncio da partida. E com esse anúncio da partida, nós percebemos, tá, que Jesus deixa ali um novo mandamento. Por que um novo mandamento? Porque o mandamento que já existia ali em Levítico 19, 18, é um mandamento que propõe amar o próximo como a si mesmo, né? Então, é a maneira como você se ama, você quer o seu bem, você deve querer o bem do próximo. Mas aí em João ele deixa um mandamento mais radical, ou seja, a gente sobe um degrau aí, né? Esse amor não pode ser como você se ama. Aí Jesus Cristo diz que você deve aprender agora a amar o próximo como ele amou, como Cristo amou. Então, e como que ele amou, né? Ele amou pela prática de um amor indelimitado por sistema, por ritual, por status, por hierarquia, qualquer outra coisa existente que pudesse separar o próximo, né? Inclusive deu a sua vida. Então, assim, é uma mensagem muito forte, porque ele realmente não só ensinou, né, no falar, ele ensinou vivendo, ele ensinou praticando, tá? E aí ele deixou esse mandamento para que nós
continuemos a praticar esse amor, continuemos a amar o próximo como Cristo amou agora, tá? Então, realmente é um mandamento novo, um mandamento mais forte, né, vamos assim dizer, em que a igreja ficou imbuída aí de praticar, né, e que isso só traz o bem para a gente, né, a unidade, o compartilhamento desse amor traz aí benefícios fantásticos para a igreja, e é o que a gente quer, né? Uma vida com Cristo é uma vida de amor. Então nós precisamos mais do que nunca exercer isso, tá? E aí, para encerrar, tá? Este amor é tão fundamental para a comunidade dos discípulos que deve tornar-se o seu sinal característico, que eu falei mais atrás, né? Cristo disse isso: assim todos reconhecerão que vocês são meus discípulos. Então a gente deve fazer uma análise aí contrário senso, né? De que quando a gente vê desunião, falta de amor, falta de caridade, impaciência, intolerância, isso não é um sinal característico do cristianismo. Então isso acho que a melhor maneira da gente avaliar isso é justamente entender como nós estamos sendo conhecidos, né? Porque é isso que ele diz aí, que na verdade a avaliação ela não é interna, ela é externa, né? Então é bem complicado nós aceitarmos isso, mas é a verdade. A avaliação não é uma avaliação interna da igreja, a avaliação é uma avaliação externa, de fora para dentro, como o mundo está nos vendo, e aí a análise deve ser individual, não como o mundo está nos vendo, mas como o mundo está me vendo, como eu estou amando o próximo, como eu estou praticando o cristianismo, né? Então realmente é uma mensagem muito linda, tá? Cristo ali assume a função de servo, de escravo, passando toda essa mensagem aí para a gente bem forte, dizendo que assim, você não deve medir, você não deve olhar para o seu orgulho, para o seu status, para o que você é, né? Se a gente olhar assim um rei, um príncipe, um Deus fazendo isso, não há limite para a gente fazer o Evangelho, né? A graça e a paz esteja com todos. Um forte abraço a todos. Pela cruz dou graças, pelo preço pago ali, meu pecado suportou por seu amor, a graça recebi, pelo amor dou graças, pelos pregos em suas mãos, com seu sangue me